Fala, meu povo arretado, vamos dar continuidade ao nosso estudo da mecânica e hoje vamos dar início ao curso de cinemática vetorial, onde agora nós vamos tratar grandezas como deslocamento, velocidade e aceleração como grandezas vetoriais, beleza? E o nosso primeiro tópico aqui é exatamente falar sobre vetor deslocamento. Fera, olha só, imagina aí que nós temos essa determinada trajetória, onde nós temos um móvel inicialmente na posição S1, no instante de tempo T1, e no instante de tempo T2, esse móvel ocupa a posição S2. Se você fosse calcular o deslocamento escalar, como nós fizemos lá na cinemática escalar, onde, lembre-se, o deslocamento escalar seria o nosso ΔS, o deslocamento escalar seria a posição final, S2, menos a posição final, S1, e daria exatamente esse espaço entre as duas posições. Mas agora, nós estamos falando sobre vetor deslocamento. E lembra, um vetor é um segmento de reta orientado que precisa ter uma origem e uma extremidade. Então, se o móvel partiu da posição S1 no instante de tempo T1 e chega na posição S2 no instante de tempo T2, o vetor deslocamento é um vetor que tem origem na posição S1 e extremidade na posição S2. Ou seja, o vetor deslocamento ele tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. E se nós acabamos de definir o que é vetor deslocamento, nós também podemos definir velocidade vetorial média. Fera, você lembra que na cinemática escalar, para você calcular a velocidade escalar média, a gente fazia a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo? Lembra que velocidade escalar média era dada pela razão ΔS sobre ΔT? Se aqui nós estamos falando sobre velocidade vetorial média, eu não posso mais pegar o deslocamento escalar. Nós temos que pegar o deslocamento vetorial. Por isso que velocidade vetorial média é exatamente a razão entre o vetor deslocamento e o correspondente intervalo de tempo. Ou seja, velocidade vetorial média é a razão do vetor deslocamento D sobre o intervalo de tempo ΔT. Em módulo, a velocidade vetorial média é o módulo do vetor deslocamento sobre o intervalo de tempo. E aí vamos lembrar que nessa relação o vetor deslocamento é uma grandeza vetorial e o tempo é uma grandeza escalar. Então aqui nós temos a relação entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Logo, a nossa resposta será uma grandeza vetorial. E lembra, como o tempo é um escalar positivo, o vetor deslocamento e o vetor velocidade vetorial média sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a direção do vetor deslocamento é a mesma direção do vetor velocidade vetorial média. Assim como o sentido do vetor deslocamento é o mesmo sentido da velocidade vetorial média, pois o nosso escalar ΔT será sempre positivo. Já para você calcular o módulo, como eu já falei, o valor, a intensidade da velocidade vetorial média é a intensidade do vetor deslocamento sobre o intervalo de tempo ΔT. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para essa situação. Perceba que se eu pego o deslocamento, o vetor deslocamento que sai da posição S1 até a posição S2, nós temos esse vetor deslocamento D.
Se você fosse calcular o deslocamento escalar, que seria o nosso ΔS, posição final S2 menos a posição inicial S1, seria esse arco da curva. O nosso ΔS seria esse arco. Então perceba que, como eu tenho neste exemplo um movimento que é curvilíneo, é fácil você ver por essa imagem que o módulo do vetor deslocamento é menor que o módulo do deslocamento escalar. Então, para trajetórias que são curvas, para as trajetórias curvilíneas, sempre o vetor deslocamento, o módulo do vetor deslocamento, é menor que o módulo do deslocamento escalar. E aí, se você lembra que velocidade escala média é dado pela razão ΔS sobre ΔT, e como para sair da posição S1 até a posição S2, o intervalo de tempo é o mesmo, seja para grandeza escalar ou seja para grandeza vetorial, vai ter a maior intensidade de velocidade média o que tiver o maior deslocamento. Então, como nas trajetórias curvilíneas, a intensidade do vetor deslocamento é menor que a intensidade do deslocamento escalar, eu posso concluir que, para as trajetórias curvilíneas, o módulo da velocidade vetorial média é menor que o módulo da velocidade escalar média. Então, para as trajetórias curvilíneas, a velocidade escalar média será sempre maior que o módulo da velocidade vetorial média, pois o deslocamento escalar ΔS será sempre maior que o módulo do vetor deslocamento para as trajetórias curvilíneas. Mas, Taveira, e se eu tivesse uma trajetória retilínea? Fere, então vamos imaginar que eu tenho uma trajetória retilínea, onde o móvel ocupava a posição S1 no instante de tempo T1 e a posição S2 no instante de tempo T2. Se eu fosse calcular o deslocamento escalar ΔS, posição final S2 menos posição inicial S1. Esse seria o nosso ΔS, o espaço entre as duas posições. Ora, mas se eu for agora traçar o vetor deslocamento, lembra, o vetor deslocamento tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Então, se eu traçar o vetor deslocamento, está aí na sua tela. Origem em S1, extremidade em S2. O que é que você percebeu, fera? Que quando a trajetória é retilínea, o módulo do vetor deslocamento e o módulo do deslocamento escalar são iguais. Então, para trajetórias retilíneas, o módulo do vetor deslocamento, a intensidade do vetor deslocamento é igual ao módulo do deslocamento escalar. E se o módulo do vetor deslocamento é igual ao módulo do deslocamento escalar, nós temos que, para trajetórias retilíneas, a velocidade vetorial média em módulo é igual à velocidade escalar média. Tranquilo? Para ficar tranquilo de verdade, vamos fazer esse primeiro exemplo. No exemplo desta figura, uma partícula P1 vai de A até B, percorrendo a semicircunferência, enquanto outra partícula P2 também vai de A até B, porém percorrendo o diâmetro que conecta esses dois pontos. Então perceba, a trajetória da partícula P1 é uma trajetória curvilínea. Já a trajetória da partícula P2 é uma trajetória retilínea. Supondo que as duas partículas se desloquem de A até B no mesmo intervalo de tempo, podemos concluir que, primeiro, fera,
Se a partícula P1 saiu do ponto A e chegou ao ponto B, e a partícula P2 saiu do ponto A e também chegou ao ponto B, nós percebemos que as duas partículas apresentam o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Logo, olha para a sua figura. Se a gente for traçar o vetor de deslocamento tanto para P1 como para P2, perceba que ambos apresentam origem no ponto A e extremidade no ponto B. Seja para a partícula P1 ou para a partícula P2, o vetor de deslocamento tem origem no ponto A e extremidade no ponto B, o que significa dizer que os deslocamentos vetoriais D1 e D2 são iguais, beleza? Agora, se você prestar atenção no deslocamento escalar, que é o ΔS, perceba que a partícula P1, olhe para a sua figura, ela percorre a semicircunferência, ou seja, o deslocamento escalar da partícula P1 seria o arco da circunferência, da semicircunferência. Já a partícula P2 percorre o diâmetro que conecta os pontos A e B, ou seja, o ΔS da partícula P2 coincide com o diâmetro da semicircunferência. E se você olhar para a sua figura, os deslocamentos escalares são diferentes. Então, o ΔS1, que é o arco da semicircunferência, é diferente do ΔS2, que coincide com o diâmetro da semicircunferência. E agora, se você fizer a comparação, para a partícula P1, como eu tenho uma trajetória circular, uma trajetória curvilínea, o deslocamento escalar ΔS1 é maior que o deslocamento vetorial. Ou, como falamos aí nessa alternativa 3, o vetor deslocamento D1 é menor que o deslocamento escalar ΔS1, pois nas trajetórias curvilíneas, o ΔS é maior que o vetor deslocamento em módulo. Já se você pegar a partícula 2, como nós temos um movimento retilíneo em trajetória retilínea, o módulo do vetor deslocamento D2 e o módulo do seu deslocamento escalar são iguais. Então, o módulo do vetor deslocamento D2 é igual ao módulo do vetor do deslocamento escalar ΔS2. Agora, vamos comparar as velocidades vetoriais média. Tá vendo? Se o vetor deslocamento da partícula 1 em módulo é igual ao vetor deslocamento da partícula D2, que foi o que nós falamos lá na afirmativa 1, e se os tempos são iguais, ora, se o vetor deslocamento é o mesmo, o intervalo de tempo é o mesmo, fera, as velocidades vetoriais médias da partícula 1 e da partícula 2 têm módulos iguais. Já as velocidades escalares médias, não. Porque a velocidade escalar média para a partícula 1 está para o deslocamento escalar ΔS1. E perceba que pela sua figura, o deslocamento escalar ΔS1 é diferente do deslocamento escalar ΔS2, pois o ΔS1 corresponde à semicircunferência e o ΔS2 coincide com o diâmetro. Logo, a velocidade escalar média da partícula 1 e a velocidade escalar média da partícula 2 apresentam módulos diferentes, pois os deslocamentos escalares são diferentes. E agora, comparando a velocidade vetorial média com a velocidade escalar média de cada partícula, como é que ficaria para a partícula P1? Tá vendo como a partícula P1 desenvolve uma trajetória
curvilínea, desenvolve uma trajetória curvilínea, eu sei que a velocidade vetorial média em módulo é menor que a velocidade escala média. Ou seja, para a partícula P1, o módulo da velocidade vetorial média é menor que o módulo da velocidade escala média, pois o vetor deslocamento em módulo é menor que o deslocamento escalar. É o que você falou na afirmativa 3. Se o D1, o módulo de D1, é menor que o módulo de ΔS1, por consequência, o módulo da velocidade vetorial média da partícula 1 é menor que o módulo da velocidade escala média. Já para a partícula P2, como a trajetória é retilínea e o módulo do vetor deslocamento D2 é igual ao módulo do deslocamento escalar ΔS2, nós podemos concluir que o módulo da velocidade vetorial média para a partícula 2 é igual ao módulo da velocidade escalar média. Beleza, fera? Ficou tranquila essa relação entre vetor deslocamento e deslocamento escalar para trajetórias curvilíneas e para trajetórias retilíneas? Se não ficou, vai ficar agora. Vamos para a prática. Exemplo 2. Considere um carro que esteja percorrendo uma pista horizontal circular de raio 100 metros. Se em 10 segundos o carro percorre a quarta parte dessa pista, determine para esse intervalo de tempo os módulos do deslocamento escalar, ΔS, do vetor deslocamento, D, da velocidade escala média e da velocidade vetorial média. Vamos lá? Imagina, fera, que eu tenho uma pista circular horizontal. Aqui nós estamos com a vista de cima, beleza? Ele falou que o carro percorreu a quarta parte dessa pista. Então vamos imaginar que inicialmente o carro ocupava essa posição e que ele está desenvolvendo um movimento no sentido horário. Se ele percorreu a quarta parte dessa pista, ele saiu dessa posição destacada na sua figura para essa posição que eu destaquei aí após 10 segundos. Isso corresponde à quarta parte da pista circular. Ora, Taveira, se eu quero calcular o deslocamento escalar, perceba o seguinte. Vamos supor que o móvel saiu da posição S1 e chegou aqui na posição S2. Se você quer calcular o deslocamento escalar, o deslocamento escalar corresponde exatamente à posição final menos a posição inicial. O que me daria aqui, ó, o arco da quarta parte da circunferência. Esse seria o meu ΔS, tranquilo? Então, se você vai responder a letra A, como é que você faria? Tá vendo? Se ele desse uma volta completa, o arco de uma circunferência, 2π raio. Se ele completou a quarta parte da circunferência, o que é que eu faço? Ora, se fosse uma volta completa, 2π raio. Mas como foi a quarta parte da circunferência, eu vou dividir isso aqui por 4. Ou seja, a quarta parte da circunferência seria π vezes o raio sobre 2. Aqui, como é um exemplo, eu vou considerar o π como sendo 3, tranquilo? Então, ficaria 3 vezes o raio 100 metros dividido por 2. Então, 3 vezes 100 me dá 300. 300 sobre 2, 150 metros. Tranquilo? Então, deslocamento escalar, 150 metros. De boa? Tá verão? E para determinar o módulo do vetor deslocamento, aí lembre-se, por definição, o módulo do vetor deslocamento tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada.
Como no meu desenho eu considerei o ponto de partida em S1 e a extremidade em S2, esse seria o nosso vetor deslocamento. Um vetor que tem origem na posição S1 e extremidade na posição S2. E aí você percebe que para calcular o módulo, lembra que vetor, o módulo, a intensidade é o tamanho do vetor. Se você prestar atenção aqui embaixo, ó, vai formar exatamente um triângulo retângulo, beleza? Onde os catetos correspondem exatamente ao raio da trajetória, né? A distância de um ponto na superfície até o centro é exatamente o raio, beleza? Então, se eu quiser calcular a intensidade, o módulo do vetor deslocamento, ele corresponde à hipotenusa desse meu triângulo retângulo. Então, se eu vou responder a letra B, para calcular o módulo, eu teria que usar o teorema de Pitágoras. O módulo do vetor deslocamento ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais o raio ao quadrado, o que me daria o módulo do vetor deslocamento como sendo a raiz quadrada de 2 vezes o raio elevado ao quadrado. R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado. Como eu tenho que tirar a raiz, o módulo do vetor deslocamento, raiz quadrada de 2R ao quadrado. Então, ficaríamos com o vetor deslocamento. Esse R ao quadrado sai da raiz, o R corresponde a 100, que multiplica, raiz de 2. Beleza? Opa, metro, coloquei metros por segundo. Vou apagar aqui, ó. Deslocamento é unidade de comprimento, né, fera? Então, o módulo do vetor deslocamento seria 100 raiz de 2 metros. Tranquilo? Raiz de 2 aí aproximadamente 1,4 daria aí 140 metros. Ou seja, quando nós temos trajetórias curvilíneas, o módulo do vetor deslocamento é menor que o módulo do deslocamento escalar. Perfeito? E agora nós vamos calcular a velocidade escalar média. Fera, para calcular a velocidade escalar média não tem segredo. A velocidade escalar média é a relação entre o deslocamento escalar sobre o intervalo de tempo. Deslocamento escalar 150 metros para um intervalo de tempo de 10 segundos. Então, a velocidade escalar média me daria aí 15 metros por segundo. Tranquilo? E para você calcular o módulo da velocidade vetorial média, aí o módulo da velocidade vetorial média seria o módulo do vetor deslocamento sobre o tempo. Lembrando que o módulo eu posso escrever dessa forma aqui, sem o módulo e sem a setinha do vetor, ou se você quiser, você pode escrever o módulo da velocidade vetorial média com as duas barrinhas e a setinha, ó, a mesma coisa, tá? Então, o módulo da velocidade vetorial média é igual ao módulo do vetor deslocamento sobre o tempo. O módulo do vetor deslocamento, 100 raiz de 2, e o intervalo de tempo, 10 segundos. Logo, o módulo da velocidade vetorial média, 100 sobre 10 me dá 10, 10 raiz de 2 metros por segundo. Tranquilo? Então, fica claro para vocês aí, nesse exemplo prático, que para movimentos curvilíneos, o módulo do vetor deslocamento é menor que o módulo do deslocamento escalar, D é menor que ΔS, e o módulo da velocidade vetorial média é menor que o módulo da velocidade escalar média. Se você mais uma vez coloca aí raiz de 2 como sendo aproximadamente 1,4, o módulo dessa velocidade vetorial média me daria 14 metros por segundo. Tranquilo? Beleza? Massa!
Então vamos terminar essa primeira parte de cinemática vetorial. Vamos falar agora sobre velocidade vetorial instantânea. Fera, a velocidade vetorial instantânea é uma velocidade que você observa para um intervalo de tempo muito pequeno. Um intervalo de tempo que tende a zero. Então é a velocidade do móvel naquele instante de tempo que você está observando o movimento. Seria mais ou menos o que lhe fornece o velocímetro de um carro, de um móvel. Se você olha para o velocímetro de um carro, sempre que você olhar para o velocímetro, ele vai estar lhe fornecendo a intensidade, o valor da velocidade do carro naquele instante de tempo. Olha aí para a nossa figura. Eu peguei um movimento de um certo corpo como sendo da esquerda para a direita, onde nos instantes de tempo T1 e T2 o movimento é retilíneo e na horizontal. Já no instante de tempo T3 e T4, ele passa por um movimento, ele descreve uma trajetória curvilínea no seu movimento. Perceba que o movimento então é da esquerda para a direita. Se você olhar para a posição 1, perceba que a velocidade vetorial no instante de tempo T1 é horizontal e para a direita. Se você olhar para a posição 2, como o movimento é retilíneo e da esquerda para a direita, perceba que a velocidade vetorial instantânea V2 também é horizontal e para a direita. Mas já se você olhar para a posição 3, que ele descreve uma curva, perceba que a velocidade vetorial instantânea para a posição 3, ela é tangente à curva, ela é tangente à trajetória, mas continua no mesmo sentido do movimento. Já se você olhar para a posição 4, perceba que a velocidade vetorial instantânea na posição 4, ela é tangente à trajetória, mas continua no mesmo sentido do movimento. Fera, quais são as 3 características da velocidade vetorial instantânea? Se liga, a velocidade vetorial instantânea, ela sempre vai ter uma direção que é tangente à trajetória no ponto considerado. Quando você tiver trajetórias que são retilíneas, a tangente à trajetória retilínea é a própria reta. Por isso que na posição 1 e na posição 2, a direção da velocidade vetorial coincide com a direção do movimento, pois a trajetória é uma reta e a direção tangente a uma reta é a própria reta. Mas fica mais claro quando você observa uma trajetória curvilínea. Perceba que na posição 3 e na posição 4, a direção da velocidade toca apenas um ponto da trajetória, porque a direção da velocidade vetorial sempre vai ser tangente à trajetória, sempre vai ser tangente à trajetória no ponto considerado. Já o sentido da velocidade vetorial instantânea sempre vai ser o mesmo sentido do movimento. Perceba que para as 4 posições, como o movimento foi da esquerda para a direita, a velocidade vetorial acompanhou o sentido do movimento. Então, o sentido da velocidade vetorial sempre vai ser o mesmo sentido do movimento. Já o módulo, a intensidade e o valor vai ser igual ao módulo da velocidade escalar no instante considerado. Vamos supor que esse movimento da figura seja um movimento uniforme. O movimento uniforme com velocidade em módulo constante igual a 10 metros por segundo. Então, se eu perguntasse para você qual o valor, qual o módulo, a intensidade da velocidade na posição 1, 10 metros por segundo. Na posição 2, 10 metros por segundo. Na posição 3, 10 metros por segundo. Na posição 4, 10 metros por segundo. Porque o valor, a intensidade, o módulo da velocidade vetorial instantânea sempre vai ser igual ao módulo da velocidade escalar no instante de tempo considerado. Vamos imaginar que essa figura fosse um movimento acelerado
uniformemente acelerado, com a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E vamos considerar que a velocidade inicial na posição 1 fosse 10 metros por segundo. Ora, tá vendo? Se aqui a velocidade inicial fosse 10 metros por segundo, e nós temos um movimento acelerado com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, aqui seria quanto? 12 metros por segundo ao quadrado. Aqui seria quanto? 14 metros por segundo ao quadrado. Aqui seria quanto? 16 metros por segundo. 16 metros por segundo. Perdão. Então, se eu perguntasse para vocês os valores das velocidades vetoriais instantâneas para cada posição, o que é que você me responderia? Para a posição 1, o módulo da velocidade, 10 metros por segundo. Para a posição 2, o módulo da velocidade, 12 metros por segundo. Para a posição 3, o módulo da velocidade, 14 metros por segundo. Para a posição 4, o módulo da velocidade, 16 metros por segundo. Então não esquece, direção, tangente à trajetória, sentido o mesmo do movimento e o módulo igual ao módulo da velocidade escalar no instante considerado. Essa primeira parte de cinemática vetorial nós encerramos por aqui. Façam os exercícios e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!